Salmo 139. Nós vamos ler um texto poderosíssimo para a meditação nessa noite. O tema é superando o mal. Superando o mal. Diga comigo, superando o mal. Salmo 139, versículo 24. Nós vamos ler apenas um para a gente ganhar tempo. E aí eu vou explicando depois, no decorrer da mensagem. Salmo 139, versículo 24. Está escrito assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Todas as vezes que a gente ouve essa pregação sobre esse texto, é muito comum nós ouvirmos falar das 4 divisões desse texto, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus e também a sua santidade. Mas não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas o que eu quero falar aqui é acerca da oração de Davi. A oração que ele fez refletia o que ele estava sentindo, o que ele estava passando naquele momento. E quando nós vamos entender esse contexto do que Davi estava passando e de tudo que ele estava sentindo, fala ao nosso coração, porque são lutas, batalhas, situações que eu e você passamos. Então são coisas do nosso cotidiano que nós também enfrentamos e nós passamos por isso. Quando Deus escolhe alguém, e se você, quem gosta de anotar, aproveita e anota. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe pelo coração. Guarda uma coisa no teu coração: Deus não escolhe alguém pela habilidade dela, Deus não escolhe alguém pela capacidade dela, Deus não escolhe alguém pela beleza dela, se ela sabe falar, se ela não sabe falar. Deus não está preocupado em primeiro lugar com essas coisas. Quando Deus escolhe, separa alguém para algo especial, para algo que vai marcar uma geração, Ele separa essa pessoa pelo coração dela. Ele sonda esse coração, que essa palavra sondar no hebraico é cavar. Ele sonda o coração de uma pessoa para ver se ela está habilitada para esse projeto que vai impactar toda uma geração, que vai trazer sentido para toda uma vida, para que a vida daquela pessoa valha muito a pena. Então, se Deus chama e separa pelo coração, significa que isso é muito importante, a tal ponto, Salomão escreve em Provérbios, sobre todas as coisas que você deve guardar. O seu? É tão importante que no Novo Testamento Jesus repete a mesma coisa. O que ele diz? Guarde o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Se no coração e do coração procedem todas as saídas da vida, significa que a fonte da vida ou da morte, da bênção ou da maldição, parte dali. Então o coração, que não se trata do órgão, mas o coração na Bíblia, todas as vezes, ou pelo menos 99,9% das vezes que você ler a palavra coração na Bíblia, você entenda assim: alma. Se você leu a palavra coração, você vai entender alma. A alma é o quê? A sede das emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade e do nosso intelecto. É onde está a nossa identidade, é onde está quem nós somos. A alma é tão importante que Jesus morreu por ela. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, é um assunto importantíssimo para a Bíblia. E quando nós lemos o Salmo 139, nós vamos ver a história de 2 homens. Um homem que começa segundo o coração de Deus e termina reprovado por Deus. E um homem que começa segundo o coração de Deus tem os seus problemas, os seus altos e baixos, mas termina aprovado por Deus. E o que determinou a aprovação ou a reprovação, tanto de um quanto do outro, não foram as suas habilidades, não foram as suas capacidades, não foram os seus diplomas, não foram a capacidade de falar, de comunicar. O que determinou a aprovação, a reprovação, foi o próprio coração daquela pessoa. Então, eu estou mostrando para você, nessa introdução, que o coração é algo importantíssimo a ser observado e guardado, de tal maneira que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento a Bíblia faz questão de expressar essa importância. Agora entenda, 16 anos de ministério eu tenho,
pastoral. E já passou de 20 anos de convertido. E eu tenho a mais absoluta convicção de quando Deus me chamou para o ministério pastoral, Ele me chamou pelo coração. Mas uma coisa eu observei, pastor Tubal, que durante o ministério a gente enfrenta situações tão difíceis, Paulo, que com o decorrer do tempo, o nosso coração está sujeito a ser contaminado pelo mal. E quando o nosso coração é contaminado pelo mal, é que entra a reprovação, é que fecha as portas do céu sobre a nossa vida. Que não é quando nós não sabemos falar, pregar, cantar, dirigir, se somos bonitos ou a roupa que nós estamos vestindo. Não. Isso para Deus não importa. Mas é justamente quando o nosso coração se desvia do Senhor, quando o nosso coração se desvia de Deus, é nesse momento que podemos ser reprovados por Deus. Mas eu sei que aqui nesta noite, pela internet, está nos assistindo pessoas que desejam ser aprovados por Deus, amém? Que são homens e mulheres que desejam ser segundo o coração de Deus. Mas não é fácil, porque nós estamos sujeitos a essa contaminação. Se nós não soubermos guardar, eu vou até usar uma expressão mais poderosa, se nós não soubermos blindar o nosso coração, nós estamos sujeitos a estar como Saul, porque um desses homens é Saul, o outro é Davi. Saul ficou 40 anos no trono, reprovado por Deus. Deus não falava mais com ele, Deus não aprovava mais nada do que ele fazia, Deus não respondia mais às suas orações, Deus não aceitava mais os seus sacrifícios, mas ele viveu 40 anos no trono, assentado, reinando, governando, achando que Deus estava com ele. E essa é a pior parte que tem quando um coração se desvia para o mal. Ele acha que Deus está com ele, ao ponto de Saul, quando queria matar Davi, dizer assim: foi Deus que entregou Davi nas minhas mãos e agora eu vou matá-lo. 40 anos sendo reprovado, Deus não falava com ele, ele ainda tinha a presunção de achar que Deus entregaria Davi nas mãos dele. Veja como é muito fácil uma pessoa que desvia o seu coração para o mal viver no engano. 40 anos ele não percebia que ele estava sendo reprovado, mesmo Deus dando todos os recados, todos os sinais, o profeta Samuel já tendo revelado, Deus mostrando que era com Davi, e ainda assim ele não percebia que ele estava vivendo o caminho errado, que o coração dele tinha se desviado. Está vendo como essas questões do coração determinam a nossa aprovação ou a nossa reprovação diante de Deus? Nós poderemos fazer parte de um grande projeto de Deus nessa geração ou não, dependendo não das nossas habilidades, mas do conteúdo ou da essência do que está dentro de nós, do que você carrega aqui dentro de você. E esse coração que está sujeito a ser contaminado pelo mal, é o que estava acontecendo com Davi. Porque quando você vai 2 versículos antes desse versículo que nós lemos, ele vai dizer no versículo 22 assim: eu estou odiando, eu estou com ódio no meu coração, e eu estou sendo consumido por esse ódio, Deus. Para mim, essas pessoas que estão me atingindo nesse momento, e estão me atacando nesse momento, elas são para mim inimigas minhas. E ele estava tão consumido pelo ódio, um homem segundo o coração de Deus, que ele teve que fazer essa oração: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me desse caminho mau, e guia-me para o caminho eterno. Porque passar pelas coisas que Davi passou, e ainda manter o seu coração puro, é só coisas para homens e mulheres que são segundo o coração de Deus, porque é uma luta interior. Quando você conhece a história de Davi, você vai ver que ele enfrentou algumas situações que você também enfrenta, e que ele soube lidar com essas situações que muitas vezes nós não sabemos lidar, outras vezes sim, nós aprendemos com isso. Mas Davi, ele começa essa oração dizendo: Senhor, eu estou muito amargurado, eu estou com meu coração cheio de raiva, porque uma pessoa tentou me prejudicar, tentou fazer um mal contra mim, e agora eu estou consumido pelo ódio, eu não sei mais o que fazer. Agora, quando você vai conhecer a história de Saul, e nós estamos fazendo um paralelo entre as duas histórias, quando você conhece a história de Saul,
E você vai no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 9, você vai ver Saul encontrando com Samuel, o profeta, que vai ungí-lo como rei, vai consagrá-lo como rei da nação, o primeiro rei. E quando Samuel chega até ele e diz assim: Deus escolheu você para poder reinar, Saul faz essa seguinte expressão ao profeta: logo eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor de todas entre a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a menor de todas as tribos dentro de Israel. O meu pai é o mais simples de todos. Logo eu, porque falas assim comigo? Porque me escolhes para ser rei, sendo que eu não tenho nada a oferecer, eu sou tão pequeno. E a variação da palavra Saul no latim é Paulo ou Saulo, que significa pequeno. E a humildade que ele tem diante do Senhor é tão grande que ele começa muito bem o seu ministério. Ele começa com humildade, ele começa reconhecendo a grandeza do Senhor e a sua própria pequenez. E isso já garante a ele a primeira vitória. A primeira vitória que Saul recebe não vem das suas habilidades de guerra. A primeira vitória que Saul recebe vem de um coração puro diante de Deus, e Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Amém, irmãos? E acho interessante que quando ele vai ser consagrado, e você vai um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 11 de 1 Samuel, o texto diz que os filhos de Belial rejeitaram a Saul e disseram: quem é este para governar sobre nós? O texto diz: e Saul se fez de surdo. Há momentos que você precisa se fazer de surdo. E até aí, o reinado e o ministério de Saul está indo muito bem. Porque quando ele se faz de surdo, ele está fazendo o que, gente? Ele está protegendo o seu coração. Porque tem coisas que você precisa aprender a proteger o seu coração. Porque os filhos de Belial, deles não poderiam ouvir coisas boas, mas era natural Saul esperar deles apoio e não rejeição. Você já percebeu que os ataques ao seu coração vêm daqueles que você mais coloca expectativa? Aquilo para eles seria uma grande decepção, mas ele sabia até aquele momento que para o sucesso do seu reinado, ele precisava proteger o seu coração e se fazer de surdo diante das críticas e das palavras ofensivas que eles lançaram contra a vida dele. E até aí, Saul vem obtendo vitórias, de tal maneira que ele vem derrotando os filisteus, e os filisteus estão revoltados com Saul, querendo destruí-lo, e marcam uma guerra. O povo de Israel percebe que os filisteus eram mais do que os de Israel, e eles ficam desesperados, e Saul dá uma ordem: Deus mandou que nós esperássemos por 7 dias para que Samuel viesse para sacrificar, e quando ele sacrificasse, a vitória seria nossa. Só que Samuel demora, e toda demora que vem de Deus não se trata de um atraso, se trata de um teste. Deus não está demorando, Ele só está te observando. Ele não está demorando, Ele está sondando o seu coração para saber como é que você vai reagir quando a resposta não vier no tempo que você esperava que viesse. Então são nesses momentos de espera que Deus mais sonda o nosso coração. São nos momentos de silêncio que Deus quer saber qual é o grito que ecoa da nossa alma. São nesses momentos de silêncio que Deus fica observando para ver para onde é que nós vamos correr para pedir ajuda, por achar que Ele não vai responder. O que acontece com Saul é que ele vê o povo indo embora. Os soldados estão com medo. Diz o texto que eles estavam se escondendo nas cavernas, debaixo das pedras, nas grutas, no meio do mato. E as pessoas que decidiram não ir embora, os soldados que decidiram permanecer ao lado de Saul, eles também estavam morrendo de medo, e Saul olhava para eles e percebia que o medo dominava a vida deles. Naquele momento, Saul, observando aquelas coisas, não guardou seu coração. Ao invés dele perceber que Deus é poderoso para dar a vitória para ele, não com muitos soldados, mas da mesma maneira que Deus fez com Gideão, quando com apenas 300 soldados, Deus daria para ele a vitória. Não, ele ficou desesperado, porque ele estava perdendo o quê? Apoio.
E assim somos nós. Quando parece que Deus está demorando em nos responder, a gente vai procurar apoio, a gente vai procurar ajuda. Mas é interessante que é nesse momento que Deus permite que as pessoas que nós mais esperamos, elas vão indo embora. Existem batalhas que são apenas suas e daquelas pessoas que Deus escolheu a dedo para estar ao seu lado. É por isso, igreja, que existem momentos da sua vida que você passa por tribulação e muitas pessoas desaparecem, mas sempre permanece aqueles que Deus escolheu a dedo para estar ao seu lado, para que você não se sinta só. Ele não espera em Deus. E não esperar em Deus não é igual a fila de banco, não é igual a fila de correio. Você vai pagar uma conta, uma fatura, e você tem que ficar na fila esperando a sua vez. Esperar em Deus, no sentido original, significa confiar. Quem está entendendo? Você se relaciona com alguém intimamente sem confiança? Não há possibilidade de um relacionamento íntimo sem confiança. Se Deus tinha dito a ele que daria a ele a vitória, o que ele deveria fazer? Ele deveria confiar ou esperar. E ao contrário disso, o que ele faz? Ele tenta agir aonde ele não tinha autoridade para agir. Ele vai lá e faz o sacrifício, e essa própria solução dele reprova ele, toma dele o reino. Samuel chega logo depois, ele terminou de fazer o sacrifício, chega o profeta e diz para ele: por que fizeste tal coisa? A impressão que dá é que Samuel estava ali escondido atrás de algum lugar. Não pode, gente. E a palavra diz que isso acontece com Davi. E qual foi a resposta de Davi? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me livrou de todos os meus. Vale a pena ou não vale a pena esperar em Deus, igreja? Não se precipite. Muitas vezes você vai correr atrás de empréstimos, você vai atrás de fazer coisas que vão te corromper, na expectativa de você conseguir uma solução diante de um inimigo que tem se levantado contra a sua vida. Entenda uma coisa: Deus permite que os filisteus se levantem contra você para provar o seu coração. Em nenhum momento é para te derrotar. Essa situação que você está vivendo, guarda isso no teu coração e não deixa escapar. Essa situação que você está passando, que está apertando o seu coração, Deus estava provando o seu coração para saber se seu coração é dele. Porque se o seu coração for dele, meu irmão, minha irmã, prepare-se, porque você vai viver uma grande virada. Eu sou profeta de Deus nessa igreja, nessa noite aqui, pastor, para declarar sobre esse povo que o Senhor está aqui para pastorear, que o Senhor já está chegando com a resposta. Não é hora de se precipitar, não é hora de colocar a carroça na frente dos bois. Deus está chegando e Ele já está trazendo o óleo que vai ungir a tua cabeça. Então, o que está acontecendo, meu querido? Nós temos então uma situação onde um paralelo: dois homens, um homem que não sabe esperar em Deus e um outro homem que espera em Deus. O que acontece com Davi? Davi, para se tornar um homem segundo o coração de Deus, ele precisava passar pelas mesmas provas de Saul. Ele precisava enfrentar a rejeição. Davi foi rejeitado pelos seus pais. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando houve a batalha contra Golias, os irmãos dele rejeitaram ele e disseram assim: você é muito presunçoso, vai embora daqui, cuidar das poucas ovelhas. Quando ele entra no palácio, ele é rejeitado pelo rei. O rei agora quer matá-lo. Quando ele se torna rei, ele reina 7 anos somente em Hebrom, porque o restante de Israel rejeitou a ele. Ele é rejeitado por Simei no caminho. Ele é rejeitado pela sua esposa Mical, a filha de Saul, quando ele vem trazendo a arca. Ele é rejeitado pelo seu filho Absalão. Ele é rejeitado também pelo seu filho Adonias. Davi teve que enfrentar a rejeição em todos os momentos da sua vida, desde que nasceu até o final. Diz o texto que só no final que Deus deu paz a ele. Mas em todos os momentos, Davi soube superar a dor da rejeição. E se tem um dos piores sentimentos que você possa enfrentar na vida, é a rejeição. A rejeição é terrível, é pior do que a ingratidão. A ingratidão é dolorida, a deslealdade é dolorida, eu sei disso. Olha, irmãos, a infidelidade é dolorida, mas a rejeição é a pior de todas as sensações que você possa sentir. Então ele teve que ser experimentado. Por quê? Porque na ferida dele
a nação seria curada. Porque a nação de Israel é uma nação rejeitada. Todos os povos ao redor não aceitavam ela. Então, precisava de um rei curado na ferida que a nação tinha. Muitas vezes Deus coloca homens de Deus, pastor, para cuidar de pessoas feridas, mas primeiro Ele permite que o homem de Deus seja ferido, seja curado, para poder curar os feridos que vêm até Ele. E muitas vezes, em muitas igrejas que eu vou, eu percebo qual é a maior ferida que a igreja está enfrentando. E eu observo que o pastor também passa por aquela ferida, e que ele precisa vencer aquela ferida, para que a igreja depois vença também aquela ferida. Davi precisava vencer uma ferida que Saul não conseguiu vencer, para que Israel pudesse então se sentir aceito por Deus e não rejeitado por Deus e nem pelos seus vizinhos. Você sabe, até hoje essa nação é rejeitada pelos seus vizinhos. Você imagine só, se essa nação não fosse uma nação curada, ela não conseguiria sobreviver, sendo rejeitada pelas pessoas que estão ao seu redor. Superar a dor é um fator decisivo para quem quer guardar o seu coração, para quem quer colocar o seu nome na história, para quem quer fazer parte de uma geração profética, de uma geração que Deus quer usar. Você precisa aprender a lidar com a dor e superar a dor. Por quê? Porque quem fere porque é ferido. Quem é ferido fere, quem é machucado machuca. Sabe quem é que cura? Quem é curado. Sabe quem restaura? Quem é restaurado. Cada um só pode dar o que tem. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Quem é ferido, fere. Porque muitas vezes no ministério eu observei que eu passei pelo processo de ferida. Eu era muito ferido pelas ovelhas. E quando eu subia ao púlpito, eu feria as ovelhas. E a impressão que dava, um dia eu estava orando no altar e Deus falou comigo. O altar parecia um campo de batalha e o púlpito parecia o meu escudo. E é seta para lá, seta para cá. Eu já ia para o culto já preparado para dar aquela resposta, daquela palavra que eu fiquei sabendo nos bastidores de alguém que falou de mim. E quando menos eu percebi, o meu coração havia se desviado para onde? Para o mal. Eu não havia guardado o meu coração. Ei, o problema não são as injustiças que você sofre. O problema é como você reage diante dessas injustiças. Como é que o seu coração fica diante disso? Coloque algo no teu coração. E se você estiver escrevendo, pode escrever. É impossível sairmos ilesos desta vida. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai nos ferir, ou nós feriremos alguém. É impossível. Diante dessa realidade, que nós sabemos dessa impossibilidade, um dia nós seremos feridos, um dia seremos decepcionados, um dia alguém agirá com ingratidão diante de nós, um dia alguém agirá com deslealdade, um dia alguém vai nos trair, um dia alguém vai nos rejeitar. É impossível. Então agora já não se trata mais de querer mudar o mundo, se trata primeiro de você querer mudar o seu coração, blindar o seu coração e se preparar. Porque lá fora sempre haverá traições, lá fora sempre haverá deslealdades, sempre haverá aqueles que estão preparados para ferir você. Então não adianta você entrar num vitimismo, tentando mudar a sociedade, achando que mudando a sociedade vai esconder as feridas. Não, nós precisamos superar a dor, a tal ponto que reste apenas cicatrizes, de tal maneira que quando se repetir aquela situação na nossa vida, nós já não sentiremos mais aquele processo de dor. É impossível você não sentir dor, mas é possível você não sofrer. O sofrimento é quando você pega aquela dor e fica revivendo ela todos os dias, e você passa por aquele processo de remoer aquela história ou aquela ferida que você enfrentou. O sofrimento é opcional. A partir do momento que você entende que você vai sofrer inveja, você vai sofrer com ataques de pessoas, com injustiças, mágoas, ciúmes, mas quando você aprende que essas dores virão, mas que você não precisa ficar sofrendo por causa delas, porque você emocionalmente, ou o seu coração, a sua alma está blindada, está muito bem protegida. Então quando você começa a lidar com essas injustiças,
E principalmente, repito, injustiças não vêm de estranhos, vêm de pessoas que em algum momento você deixou entrar na sua vida. Em algum momento você abriu a guarda. Então essas pessoas que irão agir de forma errada com você, Deus de forma nenhuma vai a favor de quem age errado. Mas Deus a todo momento está provando você para saber como está o seu coração diante da injustiça. Como é que você reage diante de uma situação terrível? Quando alguém feriu o seu coração ou feriu você. Ano passado ainda, uma pessoa muito importante para mim fez algo que me prejudicou, e me prejudicou muito. Uma pessoa que é dentro da minha casa. Eu fiquei 1 ano e meio sem falar isso para ninguém, a não ser para minha esposa. 1 ano e meio depois eu falei para um amigo. E ele falou assim: se fosse eu ia na internet, eu falava, eu denunciava, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu falei: pastor, que seja ele o desleal, não eu. Que seja ele o injusto, não eu. O mau caratismo de uma pessoa não vai justificar o seu. Que seja aquele o injusto e seja você a vítima. Sabe por quê? Coloca uma coisa no teu coração: Deus sempre fica do lado da vítima. Deus nunca fica do lado de quem é injusto. É isso que Saul não entendeu. É por isso que ele quis sacrificar. Ele não confiou em Deus e na justiça de Deus, de que Deus seria capaz de resolver aquela situação. Ele foi independente de Deus. Diga assim: eu sou dependente do meu Deus. Então coloca algo no teu coração: você precisa aprender a lidar com as injustiças que vêm contra a sua vida. Porque se você receber o cálice daquela pessoa que ela está te dando, você se tornará igual a ela. Então, esse copo de água, se tivesse veneno aqui, que mal que ela ia fazer para mim? Se eu não beber? Nenhum. Não ia fazer mal, mas se eu beber, vai fazer ou não vai? Então você não é depósito de lixo para receber o lixo das pessoas quando elas jogam em você as suas frustrações, as críticas e o que elas pensam ao seu respeito. O que elas pensam a respeito de você, o problema é delas. Você está mais preocupado com o que Deus pensa ao seu respeito. E a sua decisão, Deus já sabe, é ser um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Quem é segundo o coração do Senhor? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Então dê uma salva de palmas a ele, porque ele merece. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Pastor, então o que você está dizendo? Que você precisa aprender a superar a dor e as feridas. Porque você nunca ganhará autoridade naquilo que você não superou. Você vai falar de finanças com um mendigo? Vai. Você vai falar assim: me ensina como que é ganhar dinheiro. É assim que você faz? Onde é que você vai procurar conselhos na área que você precisa? Com pessoas que já venceram aonde você quer vencer. Isso se chama mentoria. Eu sou mentor. O meu propósito é ser um mentor, no sentido de alguém que decidiu estudar todos os fracassos e sucessos que eu tive no ministério. Eu passava por esses problemas, essas dificuldades, traições, deslealdades, e eu ficava assim: Senhor, por quê? Eu não entendia. Foi então que eu decidi pegar um papel, uma caneta e começar a anotar. Fulano me traiu, saiu da igreja por quê? Ciclano também. Beltrano só fica falando mal de mim. Por quê? Porque esse aqui gosta de mim, é capaz de morrer por mim. Porque esse aqui dá tudo e faz tudo por mim. E comecei a estudar e a entender. Quando eu peguei a chave, eu falei: Senhor, eu não posso ficar dentro de uma igreja aqui guardando tudo isso que eu consegui aprender em 10 anos estudando. 10 anos, foram 10 anos estudando. Eu falei: eu quero ajudar pastores, líderes e os membros da igreja a superar. Porque a gente aprende algumas chaves de sabedoria por causa da caminhada, por causa do sofrimento que a gente passou. Tem muita gente que sofre e não procura entender. Eu não, decidi estudar. Por isso eu escrevi o meu livro Inteligência Emocional. Tem até em e-book ele, porque lá eu ensino como você superar a dor e ferida. Você nunca terá autoridade naquilo que você não vence. Se você se sente rejeitado e não venceu essa rejeição, você vai rejeitar. É por isso que tem esposas que se sentem rejeitadas pelos seus esposos, porque eles foram rejeitados pelos seus pais, os seus pais pelos seus avós. E você dá o que você
tem. Ninguém pode dar o que não tem. E você vai vendo que é uma reprodução. Muito por aí chamam de maldição hereditária. Tanto faz o nome que você quiser dar. Mas o que você vê é essa repetição. Aquilo que a psicologia chama de autossabotagem. Quando você começa a repetir, você está chegando lá, você vai alcançar a vitória, você faz algo para poder se atrapalhar. Porque você acha que você não é merecedor daquilo. Onde fomos curados, é que seremos usados. Você terá autoridade naquilo que você vencer. E você nunca poderá ser usado por Deus em áreas que você não se permitiu superar. E quando nós falamos de dores e feridas da alma, gente, quem sente dor no corpo sabe que dói demais. Mas você quer ver uma dor que dói muito mais? É da alma. Porque uma dor no corpo, um cortezinho, você vai lá e passa. No meu tempo de infância, estava assim, primeiro era água oxigenada, espumava. Aquilo eu já estava berrando já. E aí vinha o metiolate que ardia e pronto, já queria desmaiar. Hoje metiolate não dói, né? Remédio bom é aqui, dói. Eu estou falando aqui agora e eu sei que está vindo na sua mente situações de dores. Pessoas que te traíram, pessoas que te enganaram, pessoas que mentiram para você, pessoas que foram desleais com você, foram ingratas, agiram com inveja. Eu sei, está vindo um monte desse sentimento e não se engane, o Espírito Santo está permitindo que venha. O Espírito Santo está fazendo o quê? Sonda-me, Senhor. Porque se Ele está fazendo isso, o que Ele quer? Ele quer te usar. Quem pode dizer amém por isso? Porque você fala que quer ser usado por Deus, e na hora que Deus quer sarar você para te usar, você rejeita. Porque você não quer que toca na ferida, fala assim, me usa, mas aqui não. Aqui não. Aí eu percebi, pastor, que eu era um pastor que tinha pouca blindagem no coração, pouca inteligência emocional, e que eu era muito fácil para ferir as pessoas. Aí eu percebi que havia em mim uma síndrome de rejeição. Eu me sentia rejeitado pelos meus pais, me sentia rejeitado por Deus, então eu rejeitava o povo. A pessoa ia sair da igreja e falava assim, sai mesmo, vaza que vai entrar 10. Sai um, entra 10. E as pessoas olhavam assim, pastor, ia na internet e falavam mal de mim. Encontrava com alguém e falava mal de mim. Porque eu percebi que eu produzi nelas aquilo que eu tinha. O quê? Rejeitei. Aí, eu ficava assim, eu pensava comigo assim, ó, o que eu fiz para essa pessoa me odiar tanto? Eu falava para minha esposa, amor, vem cá, você é a pessoa que mais fala a verdade para mim depois de Deus. O que eu fiz para essa pessoa? Eu roubei, eu prejudiquei algum negócio, eu fiz alguma coisa? Nada disso, você não fez nada disso, amor. Eu conheço você não faria isso. Se você pudesse, você ajudaria essa pessoa. Mas o que eu fiz? Aí minha esposa fala assim, simples. Você deu para ela o que você tinha. Eu falei, não dei, amor, eu dei, não dei. Dei tudo que eu tinha, nada deu, você deu a rejeição. Eu falei, hã? Aí eu me lembrei que no começo do meu casamento, quando eu brigava com a minha esposa, sabe o que eu fazia? Virava as costas. E se minha esposa não viesse pedir perdão para mim, não tinha boca não. Orgulhoso. Ficava ali firme, sabe, assim, morrendo de vontade de estar lá dela ali, abraçar ela, recém-casado. Mas orgulho em pé, firme, forte. Porque no dia que eu deixar com que essa ferida me vença, o meu propósito vai estar morto junto. Saul perdeu o seu trono, o seu reinado para sempre, porque ele foi vencido por aquilo que ele deveria vencer. Quando você é derrotado nas suas emoções, você perde junto com ele o seu propósito de vida. Você perde todas as oportunidades que Deus abriria diante de você. Você está abrindo mão do seu reinado. Sabe o que Deus faz? Faz como fez com Saul. Samuel disse, Deus já escolheu um outro no seu lugar, um que é segundo o seu coração e fará conforme toda a sua vontade. Você foi rejeitado, Saul. Uma coisa é você ser rejeitado por homens, outra coisa é ser rejeitado por Deus, irmão. Não tem psiquiatra que ajuda.
Não tem psicólogo que vai te ajudar. Não tem mentoria, não tem coach, não tem pastor, não tem, acabou. E o que faz você ser rejeitado por Deus? Quando você desiste de superar a sua dor. Porque o que é superar a dor? É quando você usa as feridas que você sofreu para curar outras pessoas e não para multiplicar essas feridas. Veja o caso de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas feridas nós fomos, nós somos feridos ou sarados? Então Deus usa as nossas feridas para curar a ferida dos outros. E quando você descobre que o seu ministério está justamente nas dores que você vence, nas feridas que você vence, porque é nelas que você ganha a autoridade, ou seja, onde você será curado, é que você será usado. Você quer amar as pessoas, você quer curar as pessoas, comece curando a você mesmo nessa noite. Pega aquela pessoa que fez aquele tremendo mal para você, espera uma oportunidade que Deus vai abrir a porta, e você vai lá e paga ela como? Com mal ou com bem? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete e está reprovado por Deus. Então quando você vai lá e você paga o mal com o bem, você mostra a sua superioridade. Não que você é melhor que aquela pessoa, mas você mostra a superioridade de quem está em você, maior do que quem está em você do que o que está na outra pessoa ou no mundo. Então quem sabe não, tenho absoluta certeza, você vem carregando dores e feridas, pessoas que te machucaram, que te magoaram, pessoas que foram invejosas com você, que foram ciumentas com você e de todas as formas tentaram te atrapalhar. Foi Deus que permitiu, porque foi isso que Deus falou para Davi, quando Simei começou a jogar pedra nele e disse assim: você é filho de Belial. Da mesma forma que Belial lá atrás reprovou Saul, você roubou o trono de Saul como eles fizeram. Davi não tinha roubado nada, o trono era dele há 40 anos, Davi ainda esperou. Todas as vezes que Saul vinha com maldição na vida de Davi, Davi pagava com bem. Todas as oportunidades que Saul tinha para matar Davi, ele tentava. E todas as oportunidades que Davi tinha para matar Saul, Davi abençoava. Então aí essa é a diferença de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Ele sempre agirá de forma diferente do que aquele que está no mundo. Diga: eu sou diferenciado. Pode dizer: eu sou diferenciado. Então olha só, eu sei que você está vindo na sua memória dores e feridas que você passou de pessoas que te prejudicaram muito. Quando eu estava no ministério, e eu conto isso não com alegria, eu me peguei em muitos momentos maquinando o mal. Eu estava tão magoado, tão chateado com algumas pessoas que criavam o mal, que eu me pegava maquinando o mal. Foi quando eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou presidente da igreja, não importa se as pessoas me reconhecem, nada disso vale se o meu coração estiver do jeito que está agora. Nada disso. Tudo que eu fizer não vai agradar ao Senhor, porque a essência não está legal. E não sei se você sabe, carne não converte. A primeira vez que eu ouvi isso, eu repreendi o pregador que pregou na minha igreja. Eu falei um negócio desse: pastor, o hormônio não converte. Depois eu fui estudar a Bíblia e entendi, realmente não, a carne tem que ser mortificada, porque o espírito é vivificado, a alma é regenerada e a carne é mortificada. Se você não matar a sua carne todo dia, fazer e pôs morrer a sua velha natureza todos os dias, ela nasce de novo. E, meu irmão, quando ela nasce de novo, ela nasce com força. Então é preciso que você tenha muita consciência de quem você é em Deus, do seu propósito de vida, do que Deus tem para você não se desviar. Esse era Davi, e o contrário era Saul. Davi é alguém que decidiu viver a vontade de Deus, custe o que custar, doa o que doer. Coloque algo no teu coração. Os salmos que Davi escreveu, 90% deles foram em momentos de tribulação, foram em momentos de traição, de deslealdade, de ingratidão, de rejeição, de ciúmes, de invejas, de perseguição. Se não fossem as dores de Davi, nós não teríamos os salmos mais bonitos da Bíblia. Então os mais belos hinos e poesias são produzidos em tribulação. As suas feridas doeram
doem, mas quando são curadas, elas criam as mais belas poesias, elas geram as curas mais admiráveis na vida das pessoas. As pessoas serão curadas através das suas dores, aquilo que te faz sofrer hoje. O meu propósito com Deus é maior do que essa ferida. Então hoje eu decido o meu propósito ser maior do que essa dor, do que com essa ferida. Então agora eu entendo por que eu estou passando por isso. Agora eu entendo por que eu estou sofrendo isso. É porque Deus quer que eu seja curado, quer que eu seja curada, para que eu seja usado por Ele nessa geração, para curar outras pessoas que estão passando por coisas iguais eu passei, ou até mesmo piores do que eu passei. Então, meu irmão, eu não posso ajudar uma pessoa que foi abusada porque eu nunca fui abusado. Eu não posso ajudar um alcoólatra porque eu nunca fui alcoólatra. Eu não posso ajudar um drogado porque eu nunca fui um drogado. Só quem venceu esse aí que pode literalmente ajudar essas pessoas, porque eles sabem a dor do que é passar por isso, tentar se libertar disso. Agora, eu sofri a dor do ministério, por isso eu posso ajudar muitas pessoas na igreja, através das minhas próprias dores, através das cicatrizes que eu carrego. Mas se eu não tivesse sofrido tanto, você não estaria recebendo essa palavra aqui hoje. Se Davi não tivesse sofrido tanto, nós não teríamos os salmos. Se Jesus não tivesse sofrido tanto, nós não teríamos a cruz, nós não teríamos a salvação. Se você sofreu muito, é porque Deus quer te usar nessa área. Entenda, a área que você mais é atacado é a área que Deus mais vai te usar. Se você sofre muito na sua área financeira, o inimigo te rouba todo momento na sua área financeira, fica no propósito, porque é essa a área que Deus vai te usar. Deus vai te usar na prosperidade. Se o inimigo ataca muito você na sua saúde, trazendo doença, meu irmão, pode começar a abrir os seus olhos. Deus vai usar você para curar pessoas. Pode ter absoluta certeza. Se o seu coração é muito ferido, se você é muito decepcionado, se você é muito frustrado, se você é muito traído, traída, fique na brecha de Deus, porque essa é a área que Deus vai usar você. Ele vai usar você na cura das emoções de muitas pessoas. Meus irmãos, hoje os maiores problemas da igreja não são os demônios. Não que os demônios não sejam um problema, eles são. Mas só você falar assim, sai em nome de Jesus, eles saem. Os maiores problemas da igreja hoje são as feridas emocionais, são as dores da alma, são os corações que não são blindados. Os maiores problemas que nós temos hoje não são com os demônios, porque eles você dá uma ordem e eles vão embora. Hoje os maiores problemas são pessoas feridas que reproduzem a ferida, pessoas machucadas que machucam outras pessoas, pessoas magoadas que magoam outras pessoas, porque cada um só pode dar o que tem. Levanta a tua mão. Eu declaro que você está recebendo hoje uma cura na área que você é mais atacado. Não importa se são nas finanças, não importa se é na sua vida ministerial, não importa se é na sua vida espiritual ou emocional. Eu estou declarando agora em nome de Jesus Cristo, Deus está curando essa ferida, está passando bálsamo, vai cicatrizar e você será usado poderosamente nessa geração. Deus vai levantar você para um propósito dele, para essa geração. Você não vai ficar de fora, você fará parte de um grupo de heróis da fé que vão gerar cura na vida de outras pessoas. Prepare-se, a dor é inevitável, mas Deus vai curar você e vai te usar ainda nessa geração. A sua vida tem um propósito, você será instrumento de Deus. Quem toma posse aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele, bem forte, bem forte, bem forte, porque é noite de cura. Eu quero fazer uma proposta para você. Vença essa dor agora e nunca mais sofra. É a minha proposta. Vença esta dor agora e nunca mais sofra. Entrega essa situação. Entrega essa pessoa hoje no altar e nunca mais sofra. Se ela estiver com fome, você vai dar de comer. Se ela te causou um mal, você vai fazer um bem para ela. Vença essa situação hoje no altar e não sofra novamente. Acredite, eu sei que dói. Eu sei que a sua mente busca argumentos. Pastor Fabrício, seguinte, você não sabe o que é essa injustiça. Você não sabe o que é isso. Ei, Davi falou assim, Senhor, eles são seus inimigos e eu estou odiando muito eles. Eu fico imaginando Deus olhando para Davi e falando assim, meus? Ué, achei que é você que tinha brigado com os caras? Você criou mal ao seu filho? Absalão está se levantando contra você porque você não deu a educação para que ele merecia. A sua esposa se sente rejeitada por você porque você não dá atenção para ela.
Se eu falo assim, eu sou de Deus e você não, é muito fácil, porque eu vou falar assim, tá vendo, eu estou certo. É você que tem que pedir perdão. É você que tem que se humilhar. Eu estou certo. Deus está comigo. E Deus vai fazer justiça nessa causa. Então a grande realidade é que a gente arruma argumento para poder não abrir mão. Abrir mão de quê? Abre mão de estar certo. Sabe por quê? Às vezes é melhor você estar errado e permanecer com o seu ministério em pé, do que você estar certo e estar caído diante de Deus. Porque não há nada que o inimigo venha roubar de você que Deus não seja capaz de restituir muitas e muitas e muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Ei, o inimigo coloca a mão no prato com você. O Judas, que te trai, o que quer tomar de você o que é seu, fica tranquilo. Ele vai se enforcar sozinho. Quem está entendendo? Olha para essa pessoa e diga para ela, Judas se enforca sozinho. Pode falar para ela, fala aí com autoridade. A verdade é que nenhum homem sabe o quanto é mal até ele tentar ser bom. Nenhum homem sabe o quanto é mal até tentar ser bom. Quem disse isso foi C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Experimente ser bom. Você vai descobrir o quanto você é mal. Experimente ser bom com seus inimigos. Você vai saber quem é você de verdade. A vontade é, que bom que nada. Então C.S. Lewis, quando escreve isso, ele fala a respeito de Davi. Você sabe, as Crônicas de Nárnia ele escreveu baseado em Jesus Cristo. Presta atenção, porque eu não estou falando bobagem, eu sei do que eu estou falando. Existem coisas que Deus te dá que você passa a amar mais do que a Deus. E aí que está o problema. Eu conheci uma pastora, pastor, que ela amava tanto a igreja, tanto, que quando Deus pediu a igreja para ela, ela entrou em depressão. Ela depois foi lá e inventou de abrir outra igreja. Ela trouxe todos os membros que eram daquela antiga igreja dela para essa. E mesmo assim, ela não tirava a antiga igreja do coração. E eu entendi porque Deus, eu falei para ela, eu entendi porque Deus pediu a igreja para você. Ele sabe quem era o primeiro lugar no teu coração. Ela tira foto, ela aparece bonita, mas assim, ela é depressiva por conta desse pedido que Deus fez a ela. Eu conheço a família dela de dentro e eles falam, pastor, ela é depressiva. Fora dos bastidores ela se arrasta. Tudo porque Deus pediu para ela e até hoje ela não aceitou. É quando a bênção se torna mais importante do que o abençoador. Quando o trono foi tirado de Saul, Saul estava disposto a matar. Saul começando dizendo assim, quem sou eu? O menor da minha casa, da menor tribo. Quem sou eu? E ele terminou assim, ninguém mexe nesse trono, é meu. Quando Deus chegou em Davi e falou assim, vou tomar o trono porque você matou Urias, Davi falou, Senhor, toma o trono, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque para mim mais vale a tua presença do que as coisas que o Senhor me dá. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto. O que importa para mim é a tua. É quando nós colocamos a bênção acima de quem deu a bênção que começa a perdição. Existe um caminho que parece bom para o homem, mas o fim dele é de vida, é o caminho da perdição. O caminho de perdição tem a aparência de um caminho bom. Ele parece que você está no caminho certo. Você mantém aquela mágoa, você mantém aquele sentimento ruim no seu coração e parece que você está certo. Parece que é a vontade de Deus. Parece, irmão. Parece, tem todos os argumentos para poder fazer parecer. Quando Simei está apedrejando Davi, o general dele fala assim, Senhor, quer que eu arranque a cabeça dele agora? Davi se lembrou da profecia de Natã, do profeta Natã, que disse que isso aconteceria. O profeta Natã tinha profetizado há muito tempo atrás. Ele falou, não, foi Deus quem mandou ele me apedrejar. Então deixe que ele faça, porque foi Deus que mandou. Só que tem um detalhe, Davi sabia. Não é porque Deus mandou que significa que ele ficará impune. Porque o ato dele, ele vai sofrer com esse ato.
Agora, o meu papel é perdoar, porque eu sei que ele é um pobre coitado. E o interessante é que quando Absalão morre e Davi volta para tomar posse do trono, porque Deus devolve para ele o trono, no caminho quem está lá? Simei, com a maior cara de pau, olhando para Davi dizendo assim: ai, me perdoa, eu não queria fazer aquilo. E Simei era da descendência de Saul, parecendo aquelas pessoas assim que falavam assim: Você vai ser empresário? Você vai trabalhar para Deus? Ah, se fosse outro eu acreditava, você não. Quem é você? Não é você não. Aí depois quando você chega lá, o que a pessoa fala? Eu sempre sabia que você ia chegar lá. Eu sempre acreditei em você. Olha, eu sabia que você tinha esse potencial. Não é assim na vida? Não é? Então esse aqui é Simei. Aí depois o general de Davi fica nervoso de novo, fala assim: mestre, agora deixa eu arrancar a cabeça dele agora. E Davi falou assim: não vai arrancar a cabeça dele. Olha para essa pessoa e diga: não arranca a cabeça dele. Fala olhando no olho dela, eu sei que você está com medo de falar, fala, não arranca a cabeça. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: Deus quer seus inimigos vivos, porque tem uma mesa preparada para você, na presença deles. Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. É por isso que Ele não deixou com que eles fossem destruídos. Fique tranquilo, eles vão ficar vivinhos da Silva para ver a honra de Deus na vida do homem e da mulher, que é segundo o coração de Deus. Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. Quem crê nisso aqui nessa noite? Bem forte aí, dê uma salva de palmas. Bem forte, dê uma salva de palmas. Bem forte. Oh, glória a Deus. Olha o que Davi disse em 2 Samuel, nós já estamos chegando ao fim. Ele disse assim: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldição que Simei está me fazendo nesse dia, jogando pedra no rei. Deus vai me pagar com bem, e Ele vai olhar para a minha miséria, e Ele vai pagar o mal com bem. Apedrejado, humilhado, escarnecido, parecendo Jesus, né? Davi sofreu. Já estava sofrendo porque o filho tinha traído ele. Coração quebrantado, humilhado. Ainda vem Simei para jogar pedra. Porque na vida de homens de Deus, guarda isso no seu coração, e de mulheres de Deus, na vida de homens de Deus e de mulheres de Deus, quando você pensa que está no fundo do poço, o poço é mais fundo. Quando você pensa que já sofreu tudo, tem mais um sofrimentinho. Ué, porque o tamanho da sua dor revela a proporção do seu propósito. Se sua dor é pequena, seu ministério é pequeno. Se sua dor é grande, seu ministério é. Se Davi mata um anão, ele seria o maior guerreiro de Israel ou seria um covarde? Exatamente. Para ele se tornar o maior guerreiro de Israel, ele precisava matar quem? O maior guerreiro do inimigo, ou seja, o top, o gigante. Para ele se tornar rei, ele tinha que vencer quem? O escravo? Um outro rei. E o que ele faz? Vence um rei aqui, vence outro rei ali, vence outro lá, e vai vencendo. E no final, vence Saul. Está capacitado ou não para ser rei? Você quer grandes coisas, mas não quer viver o processo. Você quer que o mar se abra diante de você? Deus vai colocar um farol no seu pé. Você quer ver grandes coisas, mas não está preparado para que Deus está criando a situação para poder fazer você viver essas grandes coisas. Você é capaz de superar as feridas, as dores que você está enfrentando hoje, porque o seu ministério, o seu propósito de vida, o propósito, a razão da sua existência, o que Deus tem guardado para você lá na frente, é muito maior do que isso que você está enfrentando. Muito, muito maior. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor, eu creio que o meu propósito é muito maior do que as injustiças que eu tenho sofrido, as traições, as feridas,
as afrontas, as mentiras, as deslealdades, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Vem coisa grande para mim. Eu creio. Vem coisa grande para mim. Só quem crê nisso aí, dê uma salva de palmas, porque Deus está liberando essa palavra sobre a sua vida. Nesta noite, tem coisa grande vindo para você. Não seja reprovado no seu coração. Não importa se você não sabe falar, se você não sabe pregar. Não importa se aquela pessoa saiba mentir mais do que você. Deixa ela mentir mais. Deus vai pegar ela na mentira. Não importa se aquela pessoa é mais maquiavélica, ela consegue convencer mais as pessoas do que você. Deixa ela. Deixa ela. Judas se enforca sozinho. O que você tem que fazer? Espera em Deus. Confia nele. Espera em Deus. Porque é Ele quem te dá o livramento. Na hora de escolher um lado, e Deus escolhe, Ele vai escolher o lado do justo, e não do injusto, do leal, não do desleal, do fiel, não do infiel, do grato, não do ingrato, do que louva, não do que murmura. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? É uma revelação do Espírito Santo para a vida de pessoas. Eu vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus, porque nós temos poucos minutos para eu declarar na tua vida hoje. O bálsamo de Deus virá sobre a tua vida, de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Deus te trouxe aqui nessa noite para você superar. Deus te trouxe aqui nessa noite para você romper a afronta. Deus te trouxe aqui nessa noite para te capacitar para você superar essa dor. Isso que está machucando você, isso que está ferindo você, é exatamente nisso que Deus vai te dar a vitória. Para você nunca se esquecer de onde Deus te tirou, de onde Deus te livrou, o livramento que Ele te deu, ou a vitória que Ele vai te dar, em cima dessas situações terríveis que você tem enfrentado. Deus já está preparada para você uma mesa com um banquete, com uma grande vitória. Já está preparada para você. Você não deve se preocupar. Deus só está em silêncio, sondando o seu coração para ver como você reage. Ele está só querendo perceber como está o seu coração. Ele só está querendo perceber quem é que você vai buscar, por quem é que você vai pedir socorro. Será que você vai fazer como Saul, que foi consultar as feiticeiras? Foi consultar a feiticeira de Endor. Pastor, o que tem de crente que eu conheço, que vai na macumbinha, é só Deus parar de falar que, irmão, fui na igreja, Deus não falou nada comigo. Fui de novo. Aí tá passando na rua, já vem aquele panfletinho assim, leio a mão. Ela, opa, tem como você ler aqui? Mas não fala nada que eu sou crente, tá? Ainda bem que não tem aqui, minha irmã, você não tem isso aqui. Deus fica em silêncio só para saber onde é que você vai buscar socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do que fez os céus